imprensa esportiva de todo o Brasil repercute a classificação do Flamengo para as quartas de final da Copa do Brasil. Em todo o Palmeiras e Flamengo. À medida que os jogadores vão sendo substituídos, o Flamengo mantém um nível e o Palmeiras cai de produção. Dois times que jogaram muito mal como visitantes, o Flamengo foi o menos ruim no contexto dos dois jogos. Allianz Parque, 1-0 Palmeiras. No placar geral, o Flamengo fez mais gols do que o Palmeiras e se classificou. E o Benja não perdoaram a eliminação do Palmeiras na Copa do Brasil. O Palmeiras ganhou, mas perdeu. O Flamengo está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. E o Tite, em Copas, é isso, hein? Ele vai indo e chega lá, viu? É isso mesmo, é Deus! Tamo junto, que ano maravilhoso! Chega mais Nação na manhã desta quinta-feira, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo, o Mengão que se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo conseguiu essa classificação, perdeu a partida para o Palmeiras por 1-0, mas conseguiu a classificação por causa do placar agregado. Vamos analisar a imprensa esportiva repercutindo essa classificação e tem também a análise dos lances polêmicos dessa partida e o Abel Ferreira, que desabafou após ser expulso da partida. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas dá aquela moral, explode o dedo no like, vamos bater uma meta de 5.000 likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, convido você a fazer parte, lembrando que todos os dias trazemos as informações do Mengão para vocês. E coloca nos comentários a sua risada, deixa a sua risada aí para a eliminação do Palmeiras, tá bom? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, ao canal do João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos juntos analisar as informações do Flamengo. Então, do jogo, o Palmeiras ganhou por 1-0, mas ficou pelo caminho na Copa do Brasil. O Palmeiras teve mais posse de bola, 59% contra 41%, finalizou muito mais, 4 vezes mais, 20 contra 5%. Teve 6 finalizações certas contra apenas 2 do Flamengo, grandes chances 5-1, ações na área rival 41-15, desarmou o dobro também, 16 contra 8. Ô Elton, eu lembro que ontem você falou, não dá pra duvidar do Palmeiras, a gente já viu o Palmeiras fazendo tanta coisa e começou exatamente do jeito que a torcida queria, indo pra cima. Do lado do Flamengo, a rapaziada tá achando que o Flamengo foi pra campo meio covarde, que deveria ter ido mais pro ataque. Enfim, quero a sua opinião sobre o jogo. O fato é que a torcida do Palmeiras aplaudiu muito no final o desempenho do time. E quero lembrar você, fã de esporte, que já já o Leonardo Gaciba vai chegar para falar de todas as polêmicas de arbitragem desse jogo. Fala, Elton, queremos ouvi-lo. Edu, o legal aqui do Sport Center é que a gente vai contando as histórias diariamente e claro que a gente traz o nosso olhar, né? Mas tentando entender o que os personagens do jogo queriam fazer nos jogos, né? Então acho que nesse caso específico de Palmeiras e Flamengo, a gente entendeu as propostas dos dois técnicos no jogo de ida. E o jogo de volta trouxe o mesmo cenário, mas com os personagens também invertendo o protagonismo, porque o primeiro tempo do Palmeiras foi como o primeiro tempo do Flamengo no Maracanã. O Palmeiras foi muito superior, foi um time que conseguiu fazer um gol cedo, é verdade, e condicionou o jogo também de ser um time um pouco mais ofensivo, muito mais, inclusive, do que foi no jogo de ida, principalmente na primeira etapa. E eu acho que parte também da escalação do Abel Ferreira para esse jogo, né? 3 zagueiros, deixou o Vitor Reis funcionando como um protetor do Mike, né? O Mike jogou como ala. A gente falou ontem, o Palmeiras deve usar esse recurso de colocar os dois laterais como pontas para jogarem no ataque ao mesmo tempo. E foi o que aconteceu, né? O Mike pela direita, o Caio Paulista pela esquerda. O Caio Paulista muito acostumado também a jogar dessa forma, a jogar como... Ele é ponta de origem, né? Foi colocado como lateral no Fluminense, mas ele é ponta de origem e apareceu muito bem pelo lado esquerdo, acabou fazendo um bom jogo, inclusive. O Abel Ferreira preencheu também o meio com 2 jogadores de criação, né? O Aníbal Moreno é um jogador também que ajuda na criação e o Rafael Veiga jogando um pouco mais recuado e aí 3 caras com liberdade na frente.
o Rony fazendo essa função, jogando um pouco mais por dentro, né, abrindo o corredor para o Mike, o Felipe Anderson fazendo isso do lado esquerdo, né, para ter liberdade do Caio Paulista, e o Flaco Lopes na referência. E a outra alternativa era o jogo aéreo, que foi de onde saiu, inclusive, o gol do Vitor Reis, o gol do Palmeiras. Só que aí veio o segundo tempo e o Flamengo entendeu que precisava jogar de uma maneira diferente, tentou controlar um pouco mais a posse da bola no segundo tempo, mas não conseguiu. Foi um Palmeiras ainda que continuou no ataque o tempo inteiro, só que é um confronto de 180 minutos. No fim das contas, o Flamengo venceu por 2-1. Mas foi um jogo do Palmeiras que fica aquela sensação de que poderia ter sido um pouco mais dessa forma no Maracanã. Mas o Flamengo foi muito superior no Maracanã ao ponto de fazer os 2-0 e garantir essa boa vantagem. Acabou, no fim das contas, sendo um confronto equilibrado, onde o Flamengo foi melhor no primeiro jogo e o Palmeiras foi melhor no segundo jogo. Aí vem o fator eficiência. O Flamengo foi mais eficiente no ataque e conseguiu fazer 2 gols e garantir essa classificação para a próxima fase. O Palmeiras faz um gol logo no começo, né? Depois tem a bola na trave, tem defesa do Matheus Cunha, tem o gol anulado por isso aqui. Quer dizer, teve volume realmente o Palmeiras para vencer, para conseguir a vantagem que precisava, mas acabou não levando. Vamos falar das polêmicas de arbitragem, são algumas, hein? Vamos lá, com o Leonardo Gaciba. Sim, companheiro! O Braz falou, um pênalti assustador do Murilo. Depois a Leila Pereira definiu a arbitragem como obscena, até para rebater a expulsão do Abel. E aí, tudo bem, Gaciba? Boa noite. Boa noite, senhores. Um grande prazer estar falando com vocês. Os termos que estão utilizando rodada após rodada para arbitragem não são nada agradáveis, né? E tem muita polêmica, né? Eu acho que esse jogo é um dos que teve polêmica e a gente sabia que nesses jogos decisivos nós teríamos dessa jogada polêmica e estamos aí à disposição para falar delas. Acredito que a primeira seja esse pedido de pênalti do Flamengo. Eu vi todas as imagens que eu observei aqui. Se houve um contato, ele é muito leve, não tem como provocar a queda do Gerson da maneira com que ele caiu. Para mim esse contato é completamente natural e eu não vejo penalidade, pelo menos não enxerguei em nenhum dos ângulos que eu observei um calço ao ponto de causar a queda do jogador dessa forma. Eu não marcaria essa penalidade e muito menos sugeriria revisão se estivesse como árbitro de vídeo. Esse foi o primeiro pênalti reclamado pelos rubro-negros, né? E a gente viu o Braz citando outro, a mão do Murilo. Nesse lance, Gaciba, eu fico em dúvida até porque o Pedro dá uma empurrada antes. A bola realmente bate na mão, né? Qual a sua opinião sobre esse lance? Na verdade, tanto o Pedro como o Murilo estão tentando usar as duas mãos como referência, né? O que acontece dentro? Talvez essa seja a jogada mais polêmica da noite. O que acontece agora na questão da interpretação moderna da regra, tá? É a interpretação moderna da regra. O Murilo, a hora que a bola toca no braço do Murilo, ele está de costas. É verdade. Mas ele tem noção exata da viagem da bola. Ele está olhando para a bola, o Pedro está com a mão nas costas dele. No momento que o Pedro tira esse contato, que para mim não é faltoso, das costas do Murilo, ele pensa, diz, eu preciso da referência de novo porque eu perdi a referência do atacante. E gira, esticando o braço na horizontal e fica com ele completamente aberto ao lado do corpo, correndo o risco de fazer infração. Como essa bola é alta, lenta e acaba tendo contato com esse braço, para mim, por todas as orientações que são feitas à arbitragem atualmente, isso deve ser considerado que o jogador correu risco e essa é uma mão deliberada. Deveria ter sido marcada a penalidade. O árbitro de vídeo, que é o Wagner Hilwey, acabou respeitando a decisão do Daronco de campo, mas o Daronco não tinha todos esses fatores que a gente tem aqui olhando os replays. E o fato do Pedro ter aparentemente dado um empurrão, isso não muda, porque o Murilo acabou reagindo ao empurrão, isso não muda a sua opinião? Eu acho que os dois, na verdade, estão tendo como referência um e o outro atleta, né? E eu não vejo assim um empurrão do Pedro. Né? Eu vejo que o Pedro também está usando a mão como referência do contato com o Murilo.
né? E ele, quando ele acaba encostando nas costas do Murilo, dando esse passo para trás, ele, na verdade, ele está tirando, né, esse contato para ele conseguir uma boa posição, porque ambos estão vendo a bola, ambos sabem onde a bola vai cair, e o Pedro consegue fazer, né, esse cálculo melhor da onde a bola vai cair, e aí, no caso, o Murilo, quando ele busca o Pedro, ele estica o braço, que para mim é uma posição antinatural para o jogo, e por isso que a penalidade deveria ter sido marcada. E uma expulsão indicada pelo VAR, como eu nunca vi, do Abel Ferreira. Foi bem rápido, mas o VAR pegou. O que você achou, Gaciba? Tá na regra isso? Tá na regra. O que o VAR não pode entrar é a questão de áudio. Se o Abel virasse para a torcida, por exemplo, e falasse palavras obscenas, isso não é permitido que o árbitro de vídeo entre e sugira uma revisão. Agora, se ele tem uma imagem com gestos, né, e para mim é muito claro o gesto que o Abel fez, né, isso aí em Portugal e no Brasil é um gesto obsceno, sim, né, então ele na verdade a decisão é correta do árbitro de vídeo chamar para revisão e do Anderson Daronco de apresentar o cartão vermelho de forma direta para o treinador do Palmeiras. Para mim está muito bem caracterizado aí a questão de gestos obscenos. E foi por causa da expulsão que o Abel não concedeu entrevista coletiva, né? Ô, Gaciba, toma uma aguinha, a gente já volta porque a expulsão do Gregory também. Cara, eu não acho que tem uma responsabilidade do Abel nem do Tite. São 2 jogos de 2 times gigantes. Também não acho que foi um time mal escalado semana passada. Eu acho que o Palmeiras tentou marcar individual, escalou o Richard Rios para marcar o Ayrton Lucas e não conseguiu ter a intensidade que teve hoje. O primeiro tempo do Palmeiras hoje foi exuberante. E o Flamengo escapou, resistiu ao primeiro tempo extraordinário do Palmeiras, que não conseguiria fazer 2 tempos do mesmo tamanho. Também tem uma coisa que acontece muito, que é o seguinte, em todos os Palmeiras e Flamengo. À medida que os jogadores vão sendo substituídos, o Flamengo mantém um nível e o Palmeiras cai de produção. E hoje foi muito claro isso depois da saída do Mike. O Mike estava muito bem no jogo. No segundo tempo, quando entra o Davi Luiz, o Léo Pereira passa para a lateral esquerda e o Ayrton Lucas vai para o meio campo, o Flamengo se equilibrou, mas se equilibrou também porque o ritmo já não era o mesmo. Então eu acho que o Palmeiras jogou pessimamente no Maracanã, o Flamengo jogou mal no Allianz Parque, mas foram 2 times, o Flamengo do Maracanã e o Palmeiras daqui, que jogaram muito em altíssima intensidade. Para o Palmeiras, fundamental era voltar a ganhar do Palmeiras no Allianz Parque, que não acontecia desde 2017. Quebrar essa sina. Esse foi um ponto positivo, os times saíram aplaudidos de campo, porque fez uma partida muito, muito digna. Agora, a classificação é do Flamengo. E talvez isso seja até um ônus. Talvez para ganhar Brasileiro e Libertadores, a Copa do Brasil tivesse que ser descartada. O Flamengo vai tentar ganhar os 3, claro que vai. A partida do Flamengo foi péssima, né? Um time absolutamente descontrolado, não conseguiu reter a posse de bola, desacelerar o jogo, sofreu uma pressão óbvia no começo da partida, os velhos erros nas bolas levantadas sobre a área, e acabou se classificando com muita dificuldade. É muito pouco para o elenco que o Flamengo tem, depois de poupar jogadores, o técnico Tite, contra o São Paulo no final de semana, e num contexto em que o time entrou em campo com a vantagem, e não soube utilizar a vantagem, não soube se impor, foi um time muitas vezes acovardado, consegue a classificação e não dá para dizer que não foi merecida, porque o Palmeiras conseguiu ser pior do que o Flamengo, lá no Rio de Janeiro. O Flamengo foi péssimo jogando em São Paulo e o Palmeiras foi pior ainda, tanto que nem finalizou no alvo no jogo disputado no Maracanã. O Flamengo teve ainda uma chance com Pulga no segundo tempo, livre dentro da área, chutou mal, chutou para fora, ainda conseguiu rondar minimamente a área, algo que o Palmeiras não fez no Rio de Janeiro. 2 times que jogaram muito mal como visitantes, o Flamengo foi o menos ruim no contexto dos 2 jogos, mas foi uma péssima partida e caiu a invencibilidade. Desde 2017 o Flamengo não perdia no Allianz Parque. Perdeu da maneira que podia perder, porque esse 1-0 classifica o time. Mas para pensar em algo maior na temporada, em qualquer competição, é inaceitável que jogue dessa maneira. Lembrando, o jogo contra o Bolívar se aproxima. Primeiro do Rio e o segundo em La Paz. Com essa postura, olha, vai ser muito difícil. Galera, o negócio é o seguinte: 2 jogos, ida e volta. Maracanã, 2-0 Flamengo. Allianz Parque, 1-0 Palmeiras. No placar geral,
o Flamengo fez mais gols do que o Palmeiras e se classificou. Na soma de gols, o Flamengo fez mais do que o Palmeiras. Então o Flamengo passa por esse mata-mata contra o seu maior rival nos últimos tempos no futebol da América do Sul e dentro da casa dele. O Flamengo elimina o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Só que Abel e Tite foram protagonistas nesse confronto, muito mais do que qualquer jogador. No primeiro jogo, no Maracanã, Flamengo 2-0, o Flamengo deu um banho de bola, amassou o Palmeiras e o Abel colocou o time dele todo lá atrás e só com o Rony na frente e em nenhum momento resolveu atacar. Levou 2-0 e poderia ter levado mais. Flamengo foi melhor no primeiro jogo. Segundo jogo, Allianz Parque. Uma semana depois, Abel tinha um plano que quase funcionou, mas não deu certo por alguns motivos. Quando Mike e Felipe Anderson saem no primeiro tempo, esse plano do Abel, ele sofre um baque muito grande, até porque ele foi muito infeliz na colocação dos substitutos, Marcos Rocha e Gabriel Menino. Então, a partir dali, o plano dele perdeu força. E no segundo tempo, o Tite resolve colocar no intervalo o Davi Luiz e espelha o esquema do Abel. 3 zagueiros. E ele neutraliza as ações ofensivas do Abel. Mas por que eu acho que o Flamengo se classificou e mereceu a classificação? Porque o Flamengo jogou mais no Maracanã do que o Palmeiras jogou no Allianz Parque. E o Palmeiras foi pior no Maracanã do que o Flamengo foi no Allianz Parque. Quando eu digo para vocês aqui que o Tite é muito parecido com o Abel, está provado. O Tite imitou o Abel da semana passada. Ele jogou pelo resultado. Qual era a ideia do Abel semana passada no Maracanã? Vou me fechar, vou segurar um empate ou vou perder de 1-0, que lá em casa eu resolvo. O Tite hoje, sabendo que ele tinha uma boa vantagem de 2-0, que acabou levando para a classificação, imitou o Abel, falou: eu não vou atacar. Eu não vou e eu não quero atacar. Então o Tite abriu mão do ataque. O Flamengo foi inoperante no ataque. O Flamengo, no primeiro tempo, chegou no lance do Gerson, que o Vitor Reis dividiu com ele, e que muitos reclamam dizendo que foi pênalti, e eu não me lembro mais de nenhuma chegada do Flamengo. O Palmeiras atacou, porque precisava. E o Abel usou a estratégia de usar a bola aérea, que é um ponto fraco do time do Tite. Leva muitos gols pelo alto, tanto que levou outro no segundo tempo, mas que foi anulado por um impedimento milimétrico. Então, o Tite veio para o Allianz Parque com o pensamento que o Abel foi para o Maracanã. Eles têm muitas semelhanças. Eu vou segurar, eu vou fechar a casinha, eu tenho 2-0, e abdicou de atacar. O Flamengo, em nenhum momento no jogo, ele usou o contra-ataque, que ele poderia ter usado. O Tite poderia ter colocado o Cebolinha um pouco mais cedo no jogo, poderia ter colocado o Bruno Henrique, jogadores que puxam o ataque. O Pedro realmente hoje não fez uma boa partida, mas ele é um cara de referência. Poderia ter tentado um outro atacante, no caso o Gabigol, porque o Carlinhos não pode jogar a Copa do Brasil, que já jogou pelo Nova Iguaçu. Mas o que fica claro é o seguinte: o Tite, em nenhum momento, ele pensou em atacar. Ele pensou em se classificar. E isso no Flamengo é um atentado contra a honra, é um crime de Estado. O Flamengo tem na sua história e no seu DNA, mesmo quando tinha times ruins, atacar. E o Tite não fez isso. Então, no jogo daqueles que abdicaram de atacar, a estratégia do Tite acabou prevalecendo porque ele levou menos gols do que o Abel levou no Maracanã. No duelo tático no Maracanã, o Tite ganhou do Abel, e no duelo tático do Allianz Parque, o Abel ganhou do Tite no primeiro tempo. No segundo tempo, com as alterações, o Tite bloqueou o que o Abel tinha planejado, e o Palmeiras não chegou tantas vezes assim. Chegou mais no final, na base do desespero, cruzando bola para a área, um Deus nos acuda.
agudo, um sofrimento danado, né? E Adílio lá no céu olhando e sofrendo, né? Porque o Flamengo esteve perto aí de ser eliminado da Copa do Brasil, mas se classificou. Então, de fato, o Abel encontrou no futebol brasileiro um técnico que é a imagem e semelhança dele e que se chama Tite. E esse Tite ganhou do Abel na estratégia nos 2 jogos, no somatório. Se classificou. Agora, a mesma coisa que o Abel sofreu durante a semana, as críticas, o Tite sofrerá muito mais agora no Flamengo. Porque a torcida do Flamengo, o clube Flamengo, não admite algo como foi visto na noite de hoje no Allianz Parque. O Flamengo jogando como um time pequeno, o Flamengo jogando como um time que só queria se defender, jogando por uma bola que nem teve uma bola, pô. Flamengo, né? Teve uma do Pulgar no segundo tempo, que ele chutou, teve o lance do Gerson no primeiro tempo, mas não teve. O Flamengo, ele não atacou. E esse era o plano do Tite. Temos 2-0, segura, recolhe, vamos amarrar o jogo e vamos classificar. Aquela velha história. A Copa se ganha, não se joga. Muita gente fala isso. Mas se tivesse jogado e tem qualidade para tal, o Flamengo teria sofrido menos, eu acho. Porque primeiro o Flamengo iria empurrar o Palmeiras para a defesa, o Palmeiras naturalmente ao ver que estava sendo atacado pelo Flamengo ele voltaria mais, não chegaria tanto lá na frente e o Flamengo teria a chance de fazer gol. Fazendo gol, ele deixaria o Palmeiras numa situação delicadíssima no jogo. Então, Abel e Tite, os protagonistas do duelo das oitavas de final entre Flamengo e Palmeiras. Quem levou a melhor? Tite, porque conseguiu fazer mais gols, porque tem um time melhor e a sua estratégia funcionou melhor do que a do Abel. Mas olha, complicado. E realmente, eu vou te falar, não dá. A torcida do Flamengo não irá aceitar isso e já começa a questionar e colocar em dúvida, com razão, esse estilo do Tite para os jogos que vem por aí. Por exemplo, domingo tem de novo Flamengo e Palmeiras. De novo Flamengo e Palmeiras domingo. E um jogo decisivo, um jogo importantíssimo, porque o Flamengo, né, pode chegar de novo à liderança do campeonato e o Palmeiras, que agora está fora da Copa do Brasil, não quer se desgarrar de Flamengo e Botafogo, né? Quer se manter próximo ali de Flamengo e Botafogo. Então, vamos aguardar mais esse encontro entre Flamengo e Palmeiras, Tite e Abel. Um detalhe que passou despercebido pela classificação, né? A classificação anula isso, mas o Flamengo perdeu no Allianz Parque, coisa que não acontecia desde 2017. A última derrota do Flamengo no Allianz tinha sido em 2017, há 7 anos. De lá para cá, 2 vitórias e 5 empates, até chegar ao jogo de hoje, que o Palmeiras venceu o Flamengo por 1-0, mas está fora da Copa do Brasil. Palmeiras eliminado e Flamengo classificado. O Tite é o Abel mais experiente, mais velho. Eles são muito parecidos. E nessa daí, a experiência maior prevaleceu. Aliás, o Abel foi expulso, interferência do VAR, porque fez gestos obscenos, né? Realmente uma imagem feia. Não precisava fazer aquilo. O VAR chamou, falou, o cara tá segurando aí o badalo dele, mostrando pra galera, mostrando pro árbitro, então vai lá, cartão vermelho. O Abel não tem controle. Nesse aspecto, o Tite é mais equilibrado que ele, bem mais equilibrado que ele. Lembra o título brasileiro que o Flamengo conquistou em 2020, quando perdeu para o São Paulo no Morumbi. Lembra? Rogério Ceni era o técnico. O Flamengo perdeu o jogo, mas foi campeão brasileiro. Obviamente comemorou e tal, mas ficou aquele gostinho meio assim, pô, perdeu o jogo, né? Se não é o cara lá do VAR anular o gol do Edenilson e tal. Então fica uma situação estranha. Mas o Flamengo está classificado e segue na Copa do Brasil, segue na Libertadores da América, vem aí Flamengo e Bolívar já na próxima semana e no final de semana de novo. E Deus existe! Deus é mais! Deus é Corinthians! Dedeus existe! Com ele eu posso contar. E com ele eu posso contar sempre, que ele nunca deixou de estar junto de mim. É isso mesmo, é Deus! Tamo junto! Que ano maravilhoso! O Palmeiras ganhou, mas perdeu.
O Flamengo está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Olha, tudo bem, C não existe, mas se Palmeiras tivesse jogado um pouquinho mais de bola na primeira partida, hoje quem sabe seria diferente. O Palmeiras começou muito bem, pressionando, fez gol logo de cara, mas depois eu achei que parou também. Faltou. O Flamengo não jogou absolutamente nada, mas em jogo de mata-mata, gente, que vale é a classificação. E o Tite, em Copas, é isso, hein? Ele vai indo e chega lá, viu? A expulsão do Abel Ferreira, cara, que coisa ridícula, meu, eu dei risada. O VAR chamar pra isso. E o gol anulado do Palmeiras é uma coisa que eu falo faz tempo. Essa regra do impedimento, ela é ridícula, mas... Classificação do Flamengo às quartas de final da Copa do Brasil. Classificação que dessa vez não faltou empenho, não faltou vontade por parte do Palmeiras, mas faltou inteligência do técnico Abel Ferreira, que por outro lado, que se qualificou, que avançou à próxima fase no Flamengo, faltou ousadia, faltou futebol, faltou atitude, e o Flamengo que se classificou com o regulamento embaixo do braço no comando do técnico Tite. 2 cenários diferentes. Um Palmeiras que quando jogou futebol, durante cerca de 10, 15 minutos do primeiro tempo, engoliu o Flamengo no ritmo que o Flamengo tinha feito contra o Palmeiras lá no Maracanã na semana passada. 5 chutes a gol, Palmeiras fez o gol dele marcado de cabeça com o Vitor Reis, envolvia o adversário, tocava a bola, jogava como o manual do futebol manda a uma equipe que precisa decidir e se impor dentro de casa. Só que depois o Palmeiras perdeu 2 jogadores que eram destaques no jogo. O lateral direito Mike e o ponteiro Felipe Anderson. Felipe Anderson com uma pancada no olho, o Mike sentiu a panturrilha e aí começa o show de bobagens do técnico Abel Ferreira e a Sociedade Esportiva Panelismo entrando em campo. Marcos Rocha e Gabriel Menino foram substitutos. O Palmeiras, que tinha no seu lado direito o seu grande motor, acabou perdendo força e passou a se tornar um time estéril naquele corredor. Depois, no segundo tempo, as entradas de Lázaro no lugar de Rafael Veiga, que jogava muita bola. Caio Paulista, que fazia até um jogo seguro, mesmo sob desconfiança, substituído pro Vanderlan, que não fez absolutamente nada a não ser errar todas as tentativas de cruzamento que fez pela esquerda. E também Richard Rios, no lugar de Aníbal Moreno, que voava abaixo ao longo do campo e ao longo da partida também mandava no meio campo para a equipe pro Palmeiras, fizeram com que o time perdesse completamente o ímpeto, a organização. O Palmeiras passou a viver de chutões contra um Flamengo que colocou em campo Léo Ortiz, Davi Luiz, 4 zagueiros para tentar se proteger. O técnico Tite com uma atitude bastante covarde em muitos momentos, que não soltou mais o Flamengo para tentar buscar um contra-ataque, esperando até levar um segundo gol que sofreu, mas o VAR, de uma forma muito polêmica, com aquela linha que é quase um pelinho para cá, um pelinho para lá, que vai gerar muita conversa, que vai gerar muita discussão, anulou um gol de cabeça do centroavante Flaco Lopes, que só fez isso em campo. O Palmeiras carece de um ataque muito mais forte, e aí, com isso, com essa previsibilidade, com mudanças equivocadas, o Palmeiras deveria ter em campo o Giai para tentar soltar um pouquinho mais da lateral em vez do Marcos Rocha, para colocar um Dudu para manter aquele ímpeto que estava dando certo no primeiro tempo. A equipe passou a fazer aquilo que o Flamengo gostaria. Um jogo previsível, consagrando os zagueiros com cruzamentos inúteis e, obviamente, que depois de tanto lutar, mas pouco ser efetivo, o Flamengo terminou o jogo com a vaga. Merecida pelo que fez no primeiro jogo, no Maracanã, que apoiou o Flamengo, que poderia ter tido até uma vantagem mais elástica, sofreu desnecessariamente no Allianz Parque por causa da postura do técnico Tite, mas no fim das contas, efetividade e aquele que teve um pouquinho mais de cabeça no lugar, colocaram essa oportunidade para as quartas de final, e no caso foi o lado rubro-negro da coisa. Ao técnico Abel Ferreira, toda vez se fala fica uma lição, mas parece que não aprende. Ao Tite também, a lição de Tite, salto alto em uma equipe que tinha 2-0, pode acabar sim, como quase hoje aconteceu, colocando em xeque uma classificação que estava praticamente ganha. O Flamengo tinha que ter jogado como Flamengo e não como time pequeno no Allianz Parque. Já o Palmeiras, o panelismo de sempre, as mesmices, as mesmas mudanças inúteis, é claro que elas tiraram a chance de novo
novo, e não de ousadia, e não de fazer o diferente do Palmeiras buscar o que seria uma vitória épica e histórica dentro de casa. E após a partida, Leila Pereira falou sobre o Flamengo, falou sobre Gabigol e também o Abel Ferreira deu uma declaração, né, desabafou, falando aí sobre a sua expulsão. Com relação à expulsão do Abel, eu achei muito arbitrário, achei muito dura, não é? A expulsão. Eu achei muito mais, eu não sei, foi por ato gesto obsceno. O que eu achei obsceno foi a paciência que o árbitro teve, não é? Nas paralisações, nas ceras, entende? Isso eu achei obsceno, não é? O pouco acréscimo que se deu, sabe? Mas eu não gosto de ficar reclamando de arbitragem, ficar parecendo, não é que eu estou me lamentando, e nunca. O Palmeiras, ele joga para frente, a gente respeita as decisões. Quando eu preciso reclamar, eu reclamo diretamente na CBF, mas no caso do Abel eu achei muito, muito rigoroso. Tem que saber ganhar e tem que saber perder. É um só que vai ganhar. Entende? Então, eu quero dar parabéns pro Flamengo, não é? Passou para a próxima fase e o Palmeiras ainda tem a Libertadores, ainda tem o Brasileiro e vamos lutar forte para a conquista desses títulos. O braço perambulou, ficou daqui, foi para lá, voltou para cá, tentou ir para dentro, né, da região dos vestiários. Ele chegou a encontrar com a senhora, chegou a entrar no vestiário, falou alguma coisa, porque um sobe som que a gente pegou que ele disse: o Palmeiras é ruim de perder. Algo a dizer? Não encontrei, só antes do jogo. O Marcos Braz sempre foi extremamente gentil comigo, sabe? Tanto aqui no Allianz como no Maracanã. Aliás, não só o Marcos, como todos do Flamengo. Eu encontrei com ele antes do jogo, não encontrei depois do jogo. E eu quero dar parabéns para ele, que o time dele está na próxima fase. Tá bom? Em relação ao Gabigol, que esteve hoje aqui no Allianz Parque, o que eu quero saber é: o Palmeiras nesse momento está em compasso de espera em relação à oferta que foi feita de pré-contrato ao Gabigol? Qual é a situação nesse momento de negociação com o atleta? E também em relação à camisa do Palmeiras e patrocínio, de que maneira isso tem sido levado, como está sendo o planejamento? É meu celular, eu acho que sim. É que meu celular toca. Sobre o Gabigol, nós não temos nenhum pré-contrato. Quem disse isso, que o Palmeiras tem pré-contrato com o Gabigol, é mentira. Não temos documento nenhum, sabe? Tanto quanto o Gabigol ou qualquer outro grande jogador, o Palmeiras sempre tem interesse em bons jogadores, tá? Mas não tem nada assinado, não tem absolutamente nenhuma negociação em andamento com relação ao Gabigol. Bom, aqui com o técnico Abel Ferreira para esclarecer o lance da expulsão. Abel, obrigado por essa entrevista. Eu queria que você explicasse o que aconteceu na hora que o Daronco vai ao VAR e alega que, por um gesto obsceno, te expulsa. Olha, primeiro eu fiquei surpreso porque não sabia o que era. Depois, quando vi a imagem no telão, aí percebi o que é que foi. Eu já tive a oportunidade de mostrar as nossas imagens, as imagens que o Palmeiras tem, vistas de cima. Há uma falta do meu lado direito, e as imagens são claras, como tu viste, que eu não concordo. E como foi sempre uma arbitragem, sobretudo na segunda parte, onde parou muito, eu acho que era preciso coragem para arbitrar um jogo deste nível. E quando acontece esta falta, eu viro-me na direção da minha comissão técnica e faço o gesto a dizer: o árbitro não teve coragem. O árbitro não teve coragem. Mas como te disse já, e para ficar registado, já pedi desculpa aos meus jogadores, vou pedir desculpa à minha mãe, às minhas filhas e à minha esposa. Mas em momento nenhum, eu tenho intenção, com este gesto, de ofender quem quer que seja. Até porque a imagem que tu tens e que tu viste, que eu te mostrei, é muito clara. E é só isto que eu tenho a dizer sobre esta situação. E já percebi que, faça o que fizer, as câmaras estão sempre viradas para mim. Pena que a expulsão só venha 3 minutos depois. Até o lance que eu faço, até sou expulso, vem 3 minutos depois. Foi isto que se passou. E eu
confirmando, eu vi a imagem e de fato a imagem é um movimento de cima para baixo, né? A câmera onde você vira pro banco. Não, eu estou a falar com a minha comissão técnica, direto para eles. A dizer através da minha voz e gesto verbal e gesto corporal. O árbitro não tem coragem. É um gesto que eu utilizo para dizer que o árbitro não tem coragem. Vocês aqui usam outra expressão. O árbitro não tem. E eu virei e disse: o árbitro não tem coragem. Virado para a minha comissão técnica. Mas não vou negar que não fiz o gesto, mas em momento algum há intenção de ofender quem quer que seja. Apenas um gesto da minha comissão técnica, era um jogo que é preciso coragem para apitar este jogo. Coragem. Como te disse, já pedi desculpa aos meus jogadores e eu vou fazê-lo à minha mãe, às minhas filhas e à minha esposa. Obrigado. São as únicas que não merecem desculpa, porque o resto eu não ofendi absolutamente ninguém e em momento nenhum tive outra intenção a não ser faltou coragem em estar para apitar este jogo. Só isso. Obrigado, Abel. Obrigado pela entrevista, pelo esclarecimento. Um abraço. É isso aí, nação. Tá aí as informações do Flamengo após a partida, né? A classificação do Mengão para as quartas de final da Copa do Brasil. Muito lance polêmico. Teve aí bate-boca, o Abel Ferreira desabafou. Tá aí. Essas foram as informações do Flamengo, mas faz o seguinte, deixa sua risada aí nos comentários, porque nós estamos nas quartas de final. Agora, claro, temos que levantar a cabeça nesse momento, porque foi uma derrota e temos que acordar, despertar, porque o Flamengo vai ter partidas difíceis pela frente, como por exemplo as oitavas da Copa Libertadores da América. O Flamengo vai enfrentar o Bolívar, inclusive vai enfrentar no Maracanã. Eles devem vir fechado, vai tentar fazer aquele antijogo e o Flamengo precisa estar preparado para poder conseguir uma boa vitória e não ficar dependendo do jogo de volta, que aí, meu amigo, é bem complicado, que vai ser lá na Bolívia. Vamos ver o que vai acontecer? Nação, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações e notícias do Mengão, nós vamos trazendo para você. Mas essa foi a repercussão da classificação do Flamengo sobre o Palmeiras. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.